Olá, professora! Olá, como vai, Janaína? Me ouve bem? Eu te ouço muito bem. É um prazer conhecê-la, um prazer recebê-la, Igualmente. senhora, aqui, viu? Acho que as pessoas não sabem, mas essa é a primeira vez que a gente está conversando, né? A senhora recebeu muito gentilmente o meu convite. Gratidão mesmo, viu? Seja bem-vinda. Sempre que precisar, estamos por aqui. Muito grata. Eu sei que todos aqui querem lhe escutar, então eu já vou começar a fazer algumas perguntas. Hoje o tema da nossa live, né, qual o sentido de educar? Aqui a Educaetz é uma escola de formação de professores e eu procuro muito trazer essa perspectiva da humanização. E eu sei que a senhora gosta muito de começar com etimologias, né? Então a gente pode começar conversando sobre o significado da palavra educação, educar. Sim, educar tem uma etimologia grega que vem do greco-latina, né? Em grego estava mais relacionado a escolher, a educação, mas entre os latinos, que a etimologia mais conhecida por nós é educo, educere, que é trazer à tona, trazer à luz. É como se fosse fazer emergir alguma coisa, ou seja, conduzir para fora, usando a etimologia mais restrita. É interessante essa ideia, porque lembra um pouco também a etimologia da palavra cultura, que vem de cultos. Então, se você imaginar que a educação, assim como a cultura, que tem uma raiz comum com a agricultura, né, de cultivar, imagina que dentro do ser humano existe alguma raiz de valores, de identidade humana propriamente dita. E a educação, o eduzir, o edutire, tem a ver com trazer à tona essa raiz. Trazer à tona o que o ser humano tem de melhor, fazer aflorar a natureza humana com tudo que a caracteriza, com valores, com virtudes, com sabedoria. Então, a princípio, a raiz latina trata disso, edutire, trazer à tona. É muito legal essa perspectiva. Então, eu acredito muito nisso. É como se a humanização ela fosse algo em potencial dentro da gente. Ela é algo em potencial dentro da gente. Seria isso, né? Esse ser E a humano natureza pleno. humana é um potencial dentro do homem. Não nascemos com ela já realizada, é o nosso trabalho trazê-la à tona em nós e ajudar também nesse parto nas pessoas à nossa volta, que é o papel do educador, como diria Sócrates, né? Que ele era um parteiro de almas, procurava trazer à tona. Perdão, minha voz está falhando um pouco, Sem problemas. E me mas lembro essa até é a de uma, ideia. me lembro de uma fala da senhora, né? Dessa, a gente usa essa expressão, né? De dar à luz. E a gente traz, quando a gente tem um filho, a gente está dando ele à luz, né? Isso é interessante, porque nós temos a impressão que estamos dando a luz, pegando a luz e entregando para a criança. Não, nós estamos pegando a criança e entregando para a luz. Ou seja, para que ele seja um servidor dessa luz. Ele não nasceu à toa, ele nasceu para servir a luz na sua expansão pelo mundo. Ou seja, trazê-la à tona, ser um veículo dela. Só essa ideia já é interessante, só essa crase já dava para muita reflexão filosófica. Uhum, é verdade. E a senhora é uma filósofa, né? Eu não comecei abrindo essa possibilidade, estou um pouquinho nervosa de estar aqui com a senhora, mas quer falar um pouquinho da senhora, da sua formação como filósofa, e aí já comentar para a gente a importância da filosofia para a educação? A minha formação como filósofo é numa instituição chamada Nova Acrópole. Nova Acrópole ela tem uma visão um pouco diferenciada, nada contra a visão convencional da filosofia, mas a ideia nossa é pegar a filosofia e trazê-la para dentro da vida das pessoas, dar um sopro de vida à filosofia. Ou seja, não só conhecer as ideias dos grandes filósofos, mas entender que os filósofos, todos eles, eram buscadores de ideias para a vida. Sabedoria consistia em saber dar uma resposta humana à vida, adequada. Então, ao invés de irmos até os pensadores, trazemos os pensadores até nós. Então, é muito interessante, eu gosto muito quando eu vejo pessoas que comentam as nossas palestras no YouTube,
E é uma pessoa, é uma diarista, é uma pessoa simples, é um porteiro, é não sei o quê. Eu acho isso uma vitória enorme, porque essa é a proposta de Nova Acrópole. É uma instituição que existe em mais de 60 países no mundo e existe em todos os lugares fazendo a mesma coisa, trocando a filosofia em miúdos, trazendo um sopro de vida, fazendo com que ela seja útil na vida do ser humano. E a minha trajetória foi assim, eu tenho 31 anos de Nova Acrópole. Como voluntária, Nova Acrópole não remunera ninguém, é um trabalho voluntário, e levamos a filosofia para dentro da vida das pessoas, para que elas possam traçar esse seu caminho de vida humana, deixando um rastro verdadeiramente humano pelo caminho, fazendo diferença, tendo um fator de soma, saindo daqui maiores do que entraram. Essa é a ideia. Uhum. Bom, e a filosofia, ela consegue, é um trabalho maravilhoso. Eu morei em Brasília durante 9 anos, participei de alguns eventos da Nova Acrópole, e é uma coisa, um objetivo que eu tenho também de poder fazer a formação, porque eu admiro muito a instituição e tudo que vocês sempre disponibilizam para a gente gratuitamente, né, professora? A gente pode acessar lá e aprender muito com todos vocês, né? Então, eu tenho muita gratidão a isso também. E a partir da filosofia, eu acho que a gente consegue ter uma visão da educação que é uma visão real, né? Porque hoje fala-se muito de recursos, fala-se muito de tecnologia, de estruturas, e talvez pouco desse sentido real, de por que educar alguém, né? A filosofia ela aporta uma coisa muito preciosa à educação. A filosofia é amor à sabedoria. E sabedoria nada mais é do que conhecimento, compreendido em profundidade e integrado com resposta à vida. Sabedoria é a informação transformada em formação. E esse elemento é muito interessante porque todo filósofo tem um espírito de aprendiz. Ele considera que veio ao mundo para aprender e ensinar através do seu próprio exemplo. E hoje nós temos um hábito muito ruim em relação ao conhecimento. Ele é meio e não fim. As pessoas não amam o conhecimento em si. Eles amam o que podem fazer com ele, o que vão ganhar com ele. E essa falta de amor ao conhecimento faz com que o processo de aprendizado seja insuportável. O conhecimento se torna um estorvo, que se você pudesse se livrar dele, tanto melhor. É muito difícil você considerar que alguém vai ser educado de fato quando não ama o conhecimento. Quando não conhece a possibilidade de transmutá-lo em sabedoria e transformar a sua vida em algo muito melhor, muito mais amplo em possibilidades. Então, a filosofia ela trabalha com esse ânimo de aprendiz e esse amor ao conhecimento como uma ferramenta para chegarmos à sabedoria e cumprirmos o nosso papel no mundo. Então, eu considero que a filosofia ela é essencial, a filosofia prática, trazida para dentro da vida do ser humano, é algo essencial como premissa para um bom aprendizado. Gostaria bastante que isso tivesse cada vez mais incorporado dentro dos processos de educação. Algumas vezes tenho alunos que estão estudando para vestibular ou estudando para concursos e dizem: não tenho tempo para estudar filosofia, isso não é essencial. Eu falo para eles: se eu te ensinar a amar o conhecimento e você aprender, em 1 hora você tem mais produtividade do que estudando mecanicamente em 10. Se você aprender a amar o conhecimento em si, em 1 hora você vira o mundo de cabeça para baixo. E com certeza vira, eu garanto. E isso é muito interessante, uma nova perspectiva, quer dizer, nova não, muito antiga, né? A filosofia, a princípio, era a primeira das ciências, uma perspectiva atemporal, de valorização do aprendizado, de dar um sentido maior ao aprendizado. Uhum. E eu acho que quando ela é trazida na escola, hoje em dia, ela é trazida de uma forma muito factual, né? No ano tal, viveu fulano que falou isso, né? E não realmente nesse sentido da gente refletir, né? Sobre a existência, sobre a vida mesmo, né? Eu acho que pode ser muito importante para quem está nos acompanhando aqui hoje, a gente pensar qual que é a diferença entre informação, que eu acho que hoje é o que vigora muito na educação, é uma educação em prol de conteúdos, informação, né? E conhecimento. Como eu falava um pouco ainda agora, o verdadeiro conhecimento é formação. Uma coisa é você me dizer algo e eu seguir à risca aquilo que você disse porque quero passar por uma pessoa culta, ou quero ter um status social, ou quero ter acesso a um posto qualquer de emprego. Outra coisa é eu acreditar nesse conhecimento e integrá-lo como uma resposta à vida.
Eu costumo dar um exemplo bastante simples para os meus alunos. Imagine você uma pessoa que está fazendo uma palestra sobre o medo, um catedrático que sabe tudo sobre aquilo. E quando entra um ratinho dentro de sala de aula, ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Porque todo aquele conhecimento teórico não lhe deu a capacidade de responder adequadamente ao medo. Aí nós temos esse dilema. Esse homem sabe alguma coisa sobre o medo ou não sabe? Então, a transformação do conhecimento em sabedoria, em formação, consiste exatamente em integrá-lo com uma resposta sua à vida. Veja, por exemplo, você está dentro de casa, terminou de consumir algum alimento, tem uma embalagem. Você não joga essa embalagem em cima dos seus filhos ou do seu esposo. Não teria nenhum sentido. São seres que eu amo, não são lixeira. Então, essa consciência me faz automaticamente buscar o lixo com a minha embalagenzinha. Agora, quando eu estou na rua, eu não tenho essa consciência. Eu não jogo no chão porque posso ser multada ou porque alguém pode me olhar e dizer que eu não sou uma pessoa civilizada, mas eu não tenho nenhuma dor de colocar esse papel no chão. A terra não é minha família, a sociedade não é minha família, eu não tenho nenhum vínculo de coração com isso, um vínculo de consciência. Portanto, o lixo no chão para mim não teria nenhum problema, não me causaria nenhum desconforto. Isso significa um conhecimento acumulado e não transmutado em sabedoria. Eu faço porque estão olhando. Quando cessa essa vigilância, essa punição ou recompensa, eu faço qualquer coisa. Essa pessoa não foi formada, ela foi formada. E pode ser até que, como um autômato, coloque sempre esse lixo na lixeirinha. Mas numa situação de exceção, ela vai fazer qualquer coisa, porque ela não integrou isso como uma resposta própria à vida. Não há um sentimento, não há um estado de consciência por trás disso. E às vezes, quando me dizem, bom, há países de primeiro mundo onde as pessoas não jogam o lixo no chão, eu fico pensando, será que isso é realmente consciência ou é um adestramento social? A consciência realmente de entender que a Terra é parte de nós, é parte da nossa família, é integrar isso como sabedoria. Eu me sinto mal de algo que eu amo tanto, eu estar jogando lixo em cima disso. Algo que eu amo é para ser respeitado. Enfim, são inúmeros exemplos em que o conhecimento é adquirido por nós, consta num diploma, mas nós continuamos bárbaros diante da vida, absolutamente não civilizados diante das respostas que damos à vida. Isso mostra que existe uma fresta. Nunca deixamos de ser esse bárbaro. Somos um bárbaro com uma fachada, com um verniz de pouca cobertura de civilização. Isso é conversão da informação em informação, que é o que a filosofia buscou sempre. Isso me lembrou até o que aconteceu no Espírito Santo, né, uns anos atrás, né? Quando não tinha polícia, né? As pessoas foram para a rua e começaram a roubar, então não teve essa formação realmente, né? E isso me faz pensar também, eu gostei muito dessa fala, né? O adestramento social e não uma consciência. E muitas vezes até o que a gente se propõe a fazer em sala de aula é muito mais um adestramento do que essa conscientização verdadeira. Porque se Com fala hoje em certeza. competências socioemocionais e tudo isso, empatia está muito na moda, resiliência, mas o que a gente realmente está construindo, né? Até porque, pelo que a senhora está falando, precisa começar na gente, né? Em nós, professores, né? Essa transformação. É. Imagina o que o Djavan diria isso. Imagina qual a resposta que o Djavan daria. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. É isso que ele diria. Ou É seja, se verdade. você não adquire isso em profundidade em si mesmo, o que você passa para os demais é uma convenção. E, inclusive, passa mal. Porque um dos atributos do educador é uma convicção profunda na utilidade prática daquilo que ele ensina. Se ele tivesse essa convicção, o primeiro a praticar seria ele mesmo. Portanto, se nós não temos essa convicção de que há que respeitar as coisas, de que há um mistério no outro, que quando eu penetro no mistério do outro, eu me torno mais completo, mais amplo e posso ajudá-lo e também receber dele ajuda e sairmos os dois maiores. Se eu não tenho uma percepção e uma curiosidade vital para penetrar no mistério das coisas, eu passo para as pessoas algo que não vivo. E olha, uma criança, um adolescente, já dei aula para adolescentes de filosofia durante um bom tempo, eles são seres muito perceptivos.
Eles não estão adestrados com esse monte de informação que nós temos. Então, ele olha para você, ele percebe com muita facilidade a fresta entre o que você está dizendo e o que você é. São pura percepção emocional. Ainda não estão com esse peso intelectual que às vezes nos cega. Eles são pura percepção emocional, então nós estamos despidos diante deles. Eles veem, você não é o que você fala. Se você não é, por que você? Tá? Então, essa ideia do sacrifício de ser para que os outros possam ser. Não só porque é isso que me compete como ser humano, mas também porque só assim eu posso transmitir alguma coisa. Um professor, sobretudo, é uma pessoa que, em primeiro lugar, é um grande aprendiz, ama aprender. Em segundo lugar, ele educa o tempo todo, inclusive a sua própria personalidade. Está em constante processo de se autoeducar. Ele tem uma curiosidade vital pelo mistério da vida. Ele ensina que se pode aprender com tudo. Ele está muito convicto de que aquelas coisas que ele está ensinando são úteis, são boas. E essa convicção transmite segurança e pode gerar no outro convicção. É um cidadão que tem ideias próprias. Portanto, ele pode ensinar o outro a pensar. Ele não impõe esquemas. Ele cutuca a imaginação e a criatividade do aluno. Ele dá ideias para que ele possa, assimilando essas ideias, usá-las como trampolim para criar as próprias. Ele é uma pessoa que está constantemente usando 1000 relógios para entender o mistério de cada pessoa que existe diante dele. Ele é uma pessoa que sabe misturar poesia, ele sabe misturar um certo deslumbramento diante da vida, sabe envolver, tem carisma. Você sabe o que é ter carisma? Colocar o melhor da sua energia naquilo que você faz. Colocar-se inteiro naquilo que você faz. Então ele é quase que um mago. Ele encanta o outro com o mistério da vida. Encanta o outro com a magia do conhecimento. Ele não impõe, ele cutuca, ele provoca. Ele mostra através do seu próprio exemplo. Ele não se preocupa em mostrar-se muito perfeito. Ele sabe que as pessoas não são perfeitas, mas elas não podem abrir mão do ânimo de aperfeiçoamento. Ele ensina os seus aprendizes a nunca desistirem do autoaperfeiçoamento. Ensina esse gosto, essa garra, esse gosto por expandir a consciência. Ou seja, é um conjunto de atributos que estão dentro dessa vocação do educador, que são encantadores. Não é à toa que você vai ver filósofos como Platão falando da importância do educador como um papel vital dentro da sociedade. São encantadores. É aquele cidadão que libertou as mãos da própria alma. Então ele é capaz de tocar a alma do outro, porque as suas mãos estão livres. Ele toca mesmo. É capaz de tocar e despertar o outro. Ele é capaz, através das suas reflexões, de fazer com que o outro assuma um novo patamar de consciência. E é uma coisa interessante que você vai perceber, Janaína. Normalmente, existe uma teoria oriental, inclusive, que fala sobre isso, que é a teoria do impacto. Só quando você sai de um estado e vai para o outro, você percebe ambos. Se você está parado no lugar a vida inteira, você não percebe. O aprendiz, o aluno, vai perceber que tem consciência quando ela se desloca. Aí ele vai, opa, existe algo dentro de mim. E uma das funções do educador é ensinar o aluno que ele tem uma consciência dentro de si e que ela pode ser elevada. Ele tem que ter feito isso, em primeiro lugar, em si próprio. Existe uma ideia dentro da filosofia que eu acho linda, que é a ideia da responsabilidade, da representatividade, que diz o seguinte: quando você educa alguém, a consciência daquele aprendiz ainda não está muito desperta, ele ainda não está de posse dos seus valores, dos seus princípios, da fortaleza necessária, da vontade, da garra necessária que é própria de um ser humano. Então o educador vai lá e entra formando essa personalidade até que esses valores despertem no educando e ele possa conduzir a si próprio. Agora, você não pode representar no outro uma coisa que está ausente em você mesmo. Entende? Então, o fundamento de um educador é da consciência com ser, ele está desperto, ele tem essa garra por expandir. É um aprendiz perpétuo, ele é o educando e o educado de si próprio. Está em constante processo de expansão. E é, sobretudo, um grande generoso. Sabe, não sei se você já passou por isso. Eu, quando eu era criança, meu irmão mais próximo de mim, eu sou caçula, eu tinha mania de toda vez que eu ia na rua, alguém me dava uma balinha, eu dava uma mordida na balinha e guardava metade no papelzinho para levar para ele.
Não havia absolutamente nada que você me desse que eu não chegasse em casa com a metade babada e embrulhada no papelzinho. E às vezes eu lembro disso, eu digo, nossa, que coisa magnífica aquela vontade de compartilhar. Podia ser uma balinha minúscula, mas eu quero compartilhar. Você percebe que isso é um espírito de um educador? Qualquer coisa que eu vi de maravilhoso, eu vou ansiosa levar meia balinha para os meus educandos. Vou ansioso compartilhar. Tudo que eu aprender, tudo que for filtrado pela minha consciência, eu vou compartilhar. Ele é um grande generoso. Enquanto o avaro quer acumular, o educador, o pedagogo, quer compartilhar. Ele se entrega completamente nesse ofício de buscar a sabedoria e entregá-la a mãos cheias. E ele tem um espírito interessante, que hoje é uma coisa que falta muito também. Ele é um semeador. Ele está sempre lançando as sementes que ele conseguiu recolher. Mas ele não fica ansioso por resultados. Ele vai até o limite das suas possibilidades, distribui todas as suas sementes e não fica ansioso por resultados. E o que eu acho interessante, que talvez fosse uma coisa boa dentro da sociedade, era a gente perceber, todos, que fora aqueles que desempenham o ofício de educadores, todos nós, em alguma medida, também o desempenhamos. Às vezes eu acho curioso quando as pessoas dizem quem me educa, quem tem a responsabilidade de educar dentro da sociedade. E uma das coisas que eu acho um pouco curioso na mentalidade humana são virtudes com cerquinha. Você já viu isso? Você sabe o que é uma virtude com cerquinha? Eu educo até a cerca da minha casa. Do lado de fora não é compromisso meu. Então, eu dou um péssimo exemplo para as crianças que estão passando na rua, para as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, para qualquer lugar que eu esteja, eu sou um péssimo exemplo. Mas dentro de casa eu educo. Isso não é uma coisa meio curiosa? Ou você educa sempre, ou não educará nunca. E quem educa? Todo mundo. O pipoqueiro da esquina da minha escola me educou, tenho muito boas lembranças dele. Todo mundo educa. Não concebo uma virtude com cerquinha. E constantemente eu percebo isso. Eu trabalho com resgate de animais e um dia desses uma pessoa me criticou porque eu estava resgatando animais e não seres humanos. Meu amigo, eu não tenho compaixão de cerquinha. Eu só tenho compaixão até aqui, porque é humano. Para lá pode estar caindo aos pedaços, morrendo de fome, que eu não tenho. Minha compaixão é por tudo que surgir na minha frente. Meu amor por compartilhar é com todos que surgirem na minha frente. Uma generosidade que transborda. Isso eu chamaria da vocação do educador. Entenda bem, porque isso é um aspecto muito interessante, que vocação vem de vox, voz. Ou seja, uma pessoa que tem vocação é aquela que aprendeu a ouvir a sua voz interna, ou seja, tem vida interior. E ao ouvir essa voz interna, ela começa a descobrir esses atributos maravilhosos que nós viemos para entregar ao mundo. É interessante porque muitas tradições filosóficas falam que nós não podemos tombar sem ter dado o nosso recado ao mundo. A nossa vocação, a nossa voz interior é esse recado que a gente não pode tombar antes de tê-lo dado, de ter entregue. Porque senão o mundo perderá algo de precioso, como se fosse uma nota de uma sinfonia, ela será menos bela, porque tem algo que só eu posso entregar. Por isso eu acho interessante nessa quarentena a oportunidade que a gente está tendo de virar para dentro, né? Ter vida interior. E as pessoas sentem um medo terrível disso, às vezes ficam estressadas. Tem uma solidão terrível de estarem desacompanhadas de si mesmo, tem medo desse encontro. Quando você aprende a ouvir a tua voz interna, desenvolve voz interior e aprende a ouvi-la, você começa a entender o que é a vocação. Vocação é um chamado da tua própria essência para que você cumpra o seu papel como ser humano. Então, qualquer ser humano tem um papel de educador, com certeza. Agora, benditos aqueles que foram selecionados para ter essa como a sua profissão, que não deve existir nada mais sagrado. Um educador é aquele que revela, lembra? Educe, ele traz à tona, conduz para a saída, traz à tona aquela semente de humanidade que existe adormecida dentro de todos nós. E ele faz todo o possível para isso. Quando não obtém resultado num caso ou no outro, ele não se culpa, nem se magoa, nem se estressa. Ele sabe que é o semeador, que a sua função é semear. Se algumas sementes desabrocharem, o seu papel no mundo está cumprido. Muito bom. Professora, se me permite, eu acho que a senhora deveria se apresentar como filósofa e como educadora, porque tudo isso que a senhora falou que um educador precisa ter, eu recebo da senhora, viu?
embora a gente não se conheça presencialmente, isso você traz, a senhora traz isso tudo, então é uma legítima educadora, com certeza. Eu Pode me quero chamar comentar. de à vontade. Ah, é que eu fui criada chamando de senhora, mas algumas pessoas não gostam, né? Não, nada É, contra, como você preferir. tá bom. Eu quero comentar alguns pontos, né? A senhora citou Djavan e eu vou citar o Beto Guedes, que ele fala, né, que a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. E eu gosto muito disso, né? Porque na educação acaba vigorando muito essa. Eu sei, mas na verdade o que eu sei é uma memorização que eu tive, né, de algo, mas eu não aprendi verdadeiramente. E a aprendizagem, o conhecimento verdadeiro é essa formação, como a senhora trouxe. Adorei a ideia dos 1000 relógios, essa forma de ver, né? São 1000 tempos distintos, né? 1000 formas de aprender, 1000 formas de ser. E a senhora falou da educação como sendo esse processo. Educação significa isso, né? Significa eduzir. E o que eu estou entendendo, né, é que aquilo que a gente tem para eduzir é único de cada ser humano, né? E se não estiver surgindo dali algo único e autêntico, então não está sendo uma edução, se é que eu posso falar assim, né? Na verdade, está sendo um adestramento social, é o que está me vindo na cabeça aqui, né? A senhora falou de se humanizar diante dos alunos, a importância da vocação, o professor como um mago, isso foi muito bonito, muito, muito legal mesmo. Você tem boa memória. Aqui é a minha boa memória. Muito se tem falado, né, professora, sobre professores transformadores. Hoje o professor precisa transformar, precisa inovar, enfim. Em qual transformação os professores deveriam focar? É na transformação de si mesmo, imagino, em primeiro lugar. Mas diante dos alunos, existe algum conselho que a senhora pode trazer nesse aspecto? Olha, muito eu já falei, com certeza começa pela transformação de si próprio. Quando o aluno percebe, como eu falei para você está diante de uma criança, de um adolescente, eles são pura percepção emocional. A razão vai solidificar um pouco mais para frente. E nessa sensibilidade, eles são muito capazes de perceber coerência. E coerência é uma coisa encantadora. Coerência nos torna carismáticos. Quando ele percebe que você sabe do que você está falando, que você é uma pessoa especial e tem um estado de paz, de felicidade, de realização, porque vive as coisas que fala, você se torna um líder. Existe uma coisa muito interessante nos jovens. Claro, cabem exceções, nós temos casos complicados, porque o nosso momento atual deixa os jovens muito confusos. Mas, em geral, o que você percebe é que existe na natureza da criança, do jovem, um desejo muito grande de encontrar líderes. São os heróis com que eles sonham na infância, eles buscam na adolescência. E esses líderes são aqueles que têm atributos acima da média, de autenticidade, de valor. Eles automaticamente percebem isso e se colocam muito conectados com isso. É interessante porque muitas vezes os pais já me perguntaram isso: como é que eu faço para proteger o meu filho de traficantes e outras coisas do tipo? Eu sempre dou a mesma resposta: faça ele te admirar. Se ele te admira, se ele vê em você uma pessoa que vivencia valores, que tem um nível de integridade, de coerência, de capacidade de se colocar no mundo como um ser humano, a serviço do todo e não só dos seus interesses egoístas, são coisas que o garoto sente. Ele vê quando isso não é teoria, ele vê que ali tem uma pessoa especial. Isso faz com que a tua palavra tenha um peso específico 10 vezes maior do que a de qualquer outro. Às vezes eu percebo que o professor tem muitos fatores também que pesam sobre ele, que a gente tem que levar em consideração. Eu sei que não é fácil nos nossos dias, eu sei. Mas às vezes eu percebo que ele perde o sentido de como isso é fundamental na vida desse garoto para o resto da vida. Eu tenho 56 anos de idade e ainda me lembro como se fosse agora nome, sobrenome dos poucos professores que foram para mim mestres, que foram excepcionais. E marcam para o resto da vida, porque você, a partir deles, cria uma esperança no ser humano. E não existe coisa mais produtiva, coisa mais, a joia maior para você dar para um jovem do que uma esperança no ser humano. O mundo vai cair sobre a cabeça dele e ele vai dizer: não, eu conheci alguém diferente. É possível ser diferente. Ele necessita de referenciais.
Por isso eu falava do sacro ofício. Seja melhor porque isso é teu dever e seja melhor porque as pessoas necessitam de um exemplo. Fundamentalmente, elas precisam acreditar em si próprias e vão acreditar através de você. Então, eu acho que, no fundo, uma pessoa que não está disposta a fazer um sacrifício para ser o melhor que a sua natureza humana pode lhe oferecer, não é muito indicada a profissão de professor. Não é uma questão de perícia técnica, muito pelo contrário. Às vezes eu acho que a perícia técnica pode ser até complicada. Imagine você que um garoto tenha um professor de matemática excepcional em termos de perícia técnica. Mas seja esse professor uma pessoa que na sua vida pessoal é agressiva, cheia de vícios, esse jovem pode, através dessa perícia técnica, acabar por admirar esses vícios. Acreditar que para ser assim, há que viver assim. Então, é fundamental que se passe, seja lá qual for a matéria que você passe, por trás está a sua vida. Às vezes, quando eu lembro dos meus bons professores, de verdade, eu tenho dificuldade de lembrar qual é a matéria que eles davam. Eu lembro que eram seres excepcionais. O que era que eles ensinavam mesmo? Será que era geografia? Não lembro o que eles davam, mas eu sei que eram seres excepcionais. E esse processo de ser melhor para cultivar a esperança no ser humano, para dar a ele um direcionamento de onde a vida pode levá-lo, isso é uma profissão de fé que o professor não poderia deixar de ter. Né? E aí você vai perceber que quando temos essa dose de heroísmo que nos cabe, essa dose de missão de vida, as dificuldades e as agruras ficam muito mais suportáveis. Porque eu não conheço nenhuma profissão que não tenha dificuldades e agruras. Você conhece alguma? Ah, eu gostaria de ser um rei. Quando havia reis, né? Hoje são raros. Rei deve ser o cidadão mais complicado do mundo. Todo mundo quer matá-lo e tomar o lugar dele. Não existem profissões perfeitas. Todas elas têm as suas adversidades, mas todas elas têm o seu mistério. E esse mistério, essa joia das profissões, é exatamente como elas podem aportar para que o ser humano seja um passo mais próximo do seu ideal humano. Para que o ser humano seja mais legítimo, seja um fiel cumpridor da natureza humana e considere isso como uma grandeza, como o maior presente que a natureza lhe deu. Que os seres humanos sejam felizes sendo o que são. Através de qualquer profissão dá para você fazer isso. E isso é o código de ética e a profissão de fé que deve estar por trás de qualquer ofício. E isso ajuda a compensar as agruras de qualquer ofício. Porque nada nesse mundo é só vantagens. Tudo é dual. Se não é dual, não está mais nesse mundo. É verdade. Isso que a senhora estava falando me leva a essa próxima pergunta. Eu já vou atender a pergunta. Tem um monte de pergunta aí de quem está nos assistindo. Eu vou abrir para isso também. Eu gosto muito do Tolstói. Tem esse livro dele, né? Não sei se a senhora conhece, né? Onde existe amor, Deus aí está. E no final do livro, a ideia que traz é que quando você sana a fome de alguém ou acolhe alguém que precisa, né? Quando você está fazendo isso, cada vez que você faz isso a um irmão, você está fazendo isso também em prol da unidade, né? E aí a minha pergunta agora é possível pensar verdadeiramente em educação sem pensar, né, nesse caminho do ser humano em direção a essa unidade? Na verdade, não é possível fazer nada sem pensar nisso. Porque é como você imaginar que você tem uma TV dessas de tela plana, que é o sonho de consumo de todo mundo, é uma maravilha, você leva para sua casa e dá defeito. Você não pode contratar um técnico para consertar a sua televisão se ele não tiver um objetivo claro, que é fazer a televisão funcionar bem. Você não pode ter um técnico alternativo que quer fazer com que ela tenha uma cor só. Não tem alternativas, o objetivo é um só, fazer ela funcionar bem. Qual é a profissão que não tem um compromisso só, que é fazer o ser humano funcionar bem? Se eu construo casas, eu construo para ser um lar acolhedor, para que as pessoas ali encontrem um momento de paz, de serenidade. Para quê? Para funcionarem bem como seres humanos. Se eu educo para que as pessoas tragam à tona o seu melhor. Para quê? Para funcionarem bem como ser humano. Se eu sou um médico, eu curo o corpo para quê? Para que seja um habitáculo digno da alma e ela possa vir à tona e comandar esse corpo, para que ele esteja bem como ser humano. Qualquer coisa que você faça, ou conduz para ir, ou não está sendo válida.
Não compensa existir. Uma coisa que puxa o ser humano cada vez mais para a animalidade está sendo um fator de subtração, é melhor que não existisse, presta um desserviço à humanidade. Então, o professor e qualquer outro profissional, se ao atuar não aproxima um pouco o ser humano nessa sua longa caminhada ascensional em direção ao mundo, em direção a Deus, para quem acredita em Deus, se ele não faz isso, ele não está fazendo nada. No fundo, ele não está fazendo nada. É verdade. Só para finalizar, essa vai ser a minha derradeira pergunta para eu abrir para os outros aí. A senhora falou das referências, todo mundo precisa de um exemplo, né? Eu sempre gostei muito da Jane Austen e eu ficava tentando entender por que as personagens dela me chamavam muito a atenção. Até que eu vi um podcast que a senhora gravou falando sobre a Jane Austen, né? E aí eu entendi isso, né? Ela tem personagens que ela cria que são personagens incorruptíveis, né? Personagens que têm valores que a gente pode mirar, né? Para a gente poder se desenvolver também, né? Acho que é isso que sempre me tocou muito na Jane Austen, além, é claro, de toda a narrativa dela. E aí a minha pergunta é, porque eu imagino que muitos professores devam pensar assim também, talvez, né? Qual que é a linha tênue, né? Entre ter alguém que a gente admira, como se fosse um arquétipo, se é que eu posso falar assim, né? Daquilo que eu quero ser, e ao mesmo tempo eu também ser eu mesma. Quanto Tá mais claro? você se aproxima de algo que as pessoas podem admirar, pode ter certeza que você está se aproximando mais de si mesmo também. O que existe hoje é uma confusão a respeito desse si mesmo. Quem é esse si mesmo? É uma personalidade que foi moldada por circunstâncias, por uma cultura que em alguns momentos é mais contra a cultura do que qualquer coisa, por um processo de educação que às vezes não trouxe nada à tona. Quem é eu mesmo? Eu tenho uma capa que é muito mais moldada pela minha sociedade, pelo meu tempo, do que por mim mesmo. Essa capa, ela encobre lá dentro o eu mesmo, que é a tua identidade humana mais profunda. Então você imagina como se fossem 3 círculos concêntricos. Lá dentro o eu mesmo, o que eu sou. Logo depois uma outra camada que é o que eu pareço, essa personalidade construída socialmente. Você pode e deve colocar uma terceira camada, que é eu quero ser. Essa terceira camada, ela molda a tua personalidade de tal maneira que ela pareça com aquele conteúdo que está lá dentro. Percebe? Então, quando você constrói, esculpe a si próprio, através de valores, você fica mais parecida com o eu sou do que deixando a personalidade, que é o que eu pareço. Os costumes sociais que te esculpiram não têm nada a ver contigo, não são nada parecidos com você. Quando você esculpe a si próprio, através daquilo que eu quero ser, você é muito mais autêntico do que deixando a personalidade solta. Ela não é você. Ela é uma construção social, totalmente moldada pelo coletivo. De autenticidade ainda não tem quase nada. Então, às vezes a gente pensa, estou traindo a minha própria identidade. Você não está traindo a sua identidade por uma razão simples, não tem. E você não pode trair aquilo que não tem. Na hora que você tiver uma, aí você pode começar a se preocupar para não trair. O que você tem agora é uma máscara. Uma máscara que estava prontinha do lado do seu berço. E foi o primeiro presente que você ganhou. Isso não é você. É uma expectativa social. É quase que um trilho. Está preparado para você rolar pela vida inteira sem nenhum protagonismo, sem nenhuma iniciativa própria. Você trair isso, você está simplesmente arrombando a porta do cárcere. Você não está traindo a si próprio. Você está arrombando a porta do cárcere para libertar o eu mesmo que está lá dentro. Tá? Então, nunca acho que eu cresço e me violento para poder ajudar as pessoas a crescerem. Não, você não se violenta. A máscara te violenta, o teu verdadeiro rosto não. Se você está crescendo, você está muito mais parecida com você mesmo do que era antes. Você está mais livre e não mais presa. Aquilo que a gente chama de espontaneidade. O que é espontaneidade no dicionário? Ser fiel àquilo que eu sou. Você sabe o que você é? Não, então não pode ser fiel. Você está sendo fiel a uma comodidade da sua máscara social. Que você já está acostumado, então deixa desse jeito mesmo. Você vai perceber que quando você atira é um alívio enorme. Existe uma passagem, Janaína, que eu acho muito bonita, mas eu não sei nem se eu tenho tempo de falar isso. Como é que estamos de tempo? Temos 20 minutos, mas eu fico mais 1 hora. Tem uma passagem de Khalil Gibran, no livro O Louco, que eu adoro, e vou falar para você bem resumidamente.
não literalmente, que eu não sei memorizar. E começa da seguinte maneira: um dia despertei do meu sono e percebi que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas. Todas as 7 máscaras que eu havia armazenado ao longo das minhas 7 vidas. E louco de raiva, levantei e saí gritando pela cidade: ladrões, ladrões, malditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. E as pessoas nas ruas me apontavam, riam de mim, diziam: é o louco, é o louco. De repente, no centro da cidade, algumas crianças montadas sobre os telhados dessas casas começaram a gritar e me apontar e dizendo: é um louco, é um louco. E eu levantei o rosto para olhar para essas crianças. Quando eu levantei o rosto, o sol beijou a minha face. Era a primeira vez que o sol beijava a minha face. E eu me enchi de amor pelo sol. E de repente gritei a plenos pulmões: benditos, benditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. Eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso. Você diz: eu estou me violentando. Se você está, que coisa maravilhosa. Você, nesse momento, é o ladrão que está roubando a sua máscara. Você está violentando uma coisa que está te escravizando. Você está violentando a porta do cárcere. Você mesmo está lá dentro. Ou seja, se você está tendo trabalho para se autotransformar em um ser melhor, por amor àqueles que você quer educar, o primeiro beneficiado é você mesmo. Você não está se violentando, você está se libertando. É, muito legal. Ai, ai. Eu acredito muito nisso, professora. Nós não somos um produto social, como muito se fala. Eu sou geógrafa de formação, né? A senhora até mencionou aí seus professores excepcionais, que a senhora não lembra se eram de geografia ou o que que eram. Possivelmente eram de geografia, se foram excepcionais. Brincadeira. Mas a geografia me permitiu ver muito aquilo que eu não acredito. E como eu quero levar a minha vida de uma forma para encontrar esse eu sou, essa essência, né? E muito bom. Vamos dar oportunidade aqui para o pessoal perguntar também. Eu vou começar a projetar umas perguntas, tá? Certo? Professora, qual a diferença da moral e da ética na educação? Na verdade, se você for bem ao pé da letra, nenhuma. Moral vem do latim mores e ética vem de ethos, éticos, que é o grego. E todas as duas representavam costumes. O nosso momento histórico é que começou a pensar que ética era uma teoria, é um código ético, e moral uma forma de vida. Sabe por quê? No nosso momento histórico a gente concebe que as pessoas possam ter uma teoria que não tem nada a ver com o seu modo de vida. Houve uma divisão entre teoria e prática. E aí gerou essa divisão como se fossem duas. Na verdade, é uma só. Honrai as verdades com a prática, como dizia uma grande filósofa, Helena Blavatsky. Ou seja, se eu tenho uma teoria, para que serve ela, se não para que eu a viva? Eu acho muito bonito um diálogo platônico onde Sócrates vira para um sofista e diz: não fujas, proves as tuas ideias, porque se tu provares que as tuas ideias são corretas, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo as tuas ideias. Você sabe o que é uma pessoa poder dizer isso? Se você me provar que as suas ideias são verdadeiras, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo. Esse é um homem que não tinha divisão entre ética e moral. Eu acho curioso porque quando a gente produz essa divisão, a gente começa a gerar um monte de teorias. E o ser humano cada vez menos ético. É curioso porque se você tem mais teorias, mais códigos de ética, a tendência é que o ser humano crescesse também na ética. Mas não, você cria um monte de informação e o comportamento cada vez pior. Ou seja, não há uma comunicação entre as duas. Estão inversamente proporcionais. Há um oceano de papéis escritos sobre ética e as pessoas são cada vez menos morais. Significa que não há uma comunicação entre esses dois mundos. São um só. Cada ideia gerada, você deveria se responsabilizar por ela e deveria vivê-la para mostrar que isso é para valer. Eu só acredito que um técnico em eletrônica conhece de televisores, que a peça que ele me vendeu é boa, quando ele coloca a peça dentro da televisão, ela fica funcionando bem. Eu não acho que a peça é boa porque foi bem recomendada e é de uma empresa que tem nome no mercado. Eu acho que ela é boa quando eu coloco dentro da televisão e a imagem fica boa.
É assim que eu sei que a ética é boa. Quando eu coloco dentro de mim, ela produz um resultado belo, harmonioso e bom na sociedade. Vamos ver outra aqui. Qual seria um bom exercício interno para que possamos despertar nossa consciência? Olha, eu sou um pouco suspeita para falar uma coisa dessas, porque eu acho que o exercício interno de reflexão, de busca de um sentido naquilo que fazemos, é maravilhoso. Mas eu acho que se eu tivesse começado a fazer isso sozinha, talvez não tivesse ido muito longe. A filosofia é um precioso auxiliar, porque ela te mostra os homens que refletiram, como faziam, o que é refletir. O que é pegar uma cena singela da sua vida e extrair dali sabedoria. Eu recomendo para quem queira aprender a desenvolver esse diálogo interno, estudar um pouco de filosofia. Não estou querendo fazer propaganda, não, mas já que você perguntou, Não, eu estudo em pode Nova fazer. Acrópole. A Acrópole está pelo Brasil inteiro. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, acropole.org.br, vai lá e olha. Você leva um bom empurrão e aprende como faz as coisas. Eu acho muito difícil que eu tivesse chegado a entender o pouquinho que eu entendo hoje, se não tivesse dado uma olhada em todos os homens que refletiram, que tiveram vida interior, que tiveram ideias próprias na história, não tivesse sido ensinada a ver a vida com um olhar diferente. A filosofia é uma coisa muito interessante, porque ela cria um olhar onde você já olha para as coisas predisposto a aprender com elas. É simples, do dia a dia. Eu, de vez em quando, gosto de surpreender os meus leitores com umas coisas doidas lá nas minhas redes sociais. Ontem eu publiquei o meu aprendizado com a lavagem da área e a água que corria para um lugar que não era onde eu queria. Eu puxava com o rodo, ela ia para outra direção. Eu fiquei imaginando essa natureza material e aquática do homem, que a natureza precisa da gente lá e a gente corre sempre para o maior declive, que termina sempre num buraco. Vamos sempre para a zona de conforto, e não para onde a natureza nos puxa. Você vê toda hora, todo momento você começa a tirar a sabedoria da vida. Mas um bom empurrãozinho no início para você despertar o filósofo em você é bom. Muito difícil chegarmos a essa percepção sem esse empurrãozinho inicial, sem entendermos como é a lógica da vida vista pela filosofia. Uma lógica de aprendizado o tempo todo. Então, o que eu tenho de melhor, eu ofereço para você. O que eu tenho de melhor é Nova Acrópole. Tá? Se quiserem conhecer o nosso trabalho, para mim será um orgulho. E também tem os seus cursos, né, professor online, que são também de altíssima qualidade, que vale a pena também todo mundo conhecer, né? Que é um projeto seu, mas é claro, a senhora é a Nova Acrópole também, né? Mas acho que vale a pena todos entrarem na página e verem isso também. Os cursos são muito interessantes, são muito bons, mas a base é o curso de filosofia. Tudo que fazemos é sob essa ótica. Tudo mais é iluminado por essa ótica. Uhum. A gente tem falado muito de vida aqui, né, nessa conversa. Quero fazer uma pergunta assim para a gente, para ver bom, é melhor fazer, né? Antes sem ficar querendo justificar o porquê. O que é a vida? Olha, eu considero a vida um palco que foi dado para que a nossa consciência despertasse. Nós descobríssemos quem somos. É um palco limitado, temos um tempo X de vida, temos uma quantidade X de energia e dentro desse palco fazermos o melhor para descobrirmos quem é o ator que está nos bastidores, o ator por trás da máscara. Isso é uma coisa interessante. Você pode observar que quando alguns atores muito inexperientes são chamados para fazer uma telenovela, você percebe que eles se confundem com o personagem? Você termina a telenovela, fulano está casado com a atriz com quem ele contracenou. Às vezes atores que já eram casados separam e estão ali. Não sabem separar o ator da máscara, promiscuem o personagem. Um bom ator, você não imagina fazendo isso. Um ator profissional, você não imaginaria fazendo uma coisa dessa. Ele é bom exatamente porque ele conduz a máscara. Ele não se identifica com ela. Se você considerar que a nossa personalidade, essa máscara que usamos no mundo, ela é só um personagem, que por trás existe um ator. Se nós temos vida interior e encontramos essa nossa essência, nós conduzimos essa máscara de forma que ela possa servir ao mundo
e cada vez mais trazer para nós aprendizado. Se nós não temos a consciência do ator, nós nos identificamos com a máscara e promiscuímos o nosso personagem. Então, eu acho que a vida é um espaço, um palco que nos foi dado para a expansão de consciência e exemplo para os demais. Como diria Cícero, certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas com quem convives, com quem compartilhas esta vida. Ou seja, saímos daqui um pouco mais humanos do que entramos. E através do nosso exemplo, permitir que outros também despertem. Tem uma frase que eu acho muito poética que diz o seguinte, que olhando para o teu rastro, as pessoas têm que poder dizer, por aqui passou um ser humano. E vida é a oportunidade disso. E quando você olha para trás e vê que você está um pouquinho melhor do que você era, e algumas pessoas foram iluminadas pela tua trajetória, dá uma sensação de plenitude que é difícil de explicar. Sensação de que se eu morresse amanhã, bom, o meu recado está dado. Da melhor maneira que eu pude. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E esse sentimento dá muita paz. Ainda que a vida me dê mais 10 anos, me dê mais não sei quantos anos, mas se fosse amanhã o fim da vida, eu já teria um estado de paz e de serenidade que eu poderia dizer, fiz o meu melhor, fiz alguma diferença. E esse é um tipo de felicidade que eu não conheço nenhuma outra coisa que possa dar. A felicidade de cada ser consiste em ser aquilo que ele é, realizar aquilo que a natureza espera dele, e nós somos seres humanos. E quando você se realiza como ser humano, você considera que a vida já valeu. Está preparado para todos os desenlaces, na hora que eles tiverem que vir. Então, vida para mim é a oportunidade de crescer e iluminar o caminho das pessoas que estão à sua volta. Aproximar-se do seu ideal e abrir trilha para quem vem atrás. Isso é vida. Existe um livro que eu gosto bastante, que é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, que ele diz que quando nós arrastamos uma bola de ferro atada ao nosso tornozelo, de amarguras, de traumas, de rancores tão pesada, que não conseguimos aprender mais nada, isso é sinal de que não tem mais sentido ter vida. Escolhemos morrer. A vida só executa. Porque vida é inteiramente pedagógica. Se você não está crescendo, não está aprendendo com ela, não tem mais vida. Então é como se a gente pedisse para morrer. A vida só atende o gosto do freguês. E essas coisas não são meras teorias bonitinhas, Janaína. Essas coisas são um aprendizado degustado, vivido, absorvido durante 31 anos de caminhada. Isso é o que eu sou. É o que a filosofia nos proporciona. Sou um ser em aperfeiçoamento, com um monte de defeitos. Mas o fato é que a filosofia marca ferro e fogo dentro de nós determinadas referências que a gente não se perde mais no caminho. Sabe? Isso é muito bonito. Ela própria não é dona da filosofia. A filosofia é um atributo da humanidade. Ela própria é um momento dessa filosofia no tempo e no espaço. Há outros, com certeza, não somos donos de nada. Nem somos donos da verdade, muito menos. Tá? Mas o fato é que, para mim, foi a porta que se abriu e que eu tenho procurado abrir para outros, que é capaz de cravar no nosso coração esse sentido claro de vida. E uma vez que você tem um sentido claro de vida, você não se perde mais, você não se desorienta. Você sabe onde está o Oriente. Você não se desnorteia, você sabe onde está o Norte. Uhum. Reflexões muito importantes. Abri aqui agora, eu estou vendo muitas mensagens de gente agradecendo assim por essa oportunidade de. Não dá para ler as mensagens completas, mas estou vendo aqui muitos agradecimentos. A luz do conhecimento pode ser alcançada por todos? Não só pode, como deve. Agora, tem uma característica: você não pode forçar a pessoa a despertar se ela não quiser. O requisito fundamental para despertar para essa luz do conhecimento, ou melhor, para a luz da sabedoria, é você querer. Temos uma frase de Sócrates que é muito interessante. Sócrates era um homem do povo, o filósofo grego Sócrates, e um homem extremamente pobre, inclusive. Sua mãe era uma parteira. Um dia os discípulos de Sócrates viraram para ele e falaram: Sócrates, você é tão bom filósofo, por que você não pega aqueles tiranos de Atenas, amarra aqui, a gente amarra para você, você fala 2 horas para eles, quando a gente soltar, viraram todos filósofos. Aí Sócrates riu e disse o seguinte: olha, minha mãe, Fenarete,
era parteira e era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela nunca seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Percebe? Se existe essa gravidez de conhecimento dentro da pessoa, alguém do lado de fora pode ser um parteiro, pode ajudar a nascer. Isso é o que um professor de filosofia faz. Mas se você não está grávido, você pode ter um parteiro como Sócrates mental. Agora, isso é uma semente que está adormecida aí dentro, em todo o ser humano. Que isso é que nos caracteriza como seres humanos. E se nós acreditarmos, dermos algum crédito à filosofia oriental, diz que essa caminhada só termina quando despertar o último homem. Iremos todos. E aqueles que avançam no caminho, avançam para poder conduzir mais gente, não por querer chegar primeiro. Senão não avançam. A senhora fala da imagem da pirâmide, né? A gente vai subindo, subindo e vai se encontrando, vai se unindo e a gente se eleva junto, né? É uma imagem muito... É um símbolo, né? Que nos permite entender muito bem essa caminhada, né? E me parece que muitas vezes no âmbito da educação, o que o professor precisa muitas vezes é cativar mesmo, né? Esse despertar, né? Para esse despertar, a gente pode dizer assim, do que querer colocar coisa dentro, né? Porque na verdade é de dentro para fora, né? E tem uma pergunta que acho que se complementa. É, Xenofonte dizia, no livro que ele fala sobre Sócrates, ele falava que a educação, ele coloca essas palavras na boca de Sócrates, nos ditos e feitos memoráveis, que a educação educa mais pelo que tira do que pelo que dá. Tira todas as alienações, tira o egoísmo, tira os hábitos de pensar demais só em si próprio, vai tirando tudo aquilo que obscurece e deixa que naturalmente essa luz interna do homem se eleve. E se existe algum aprendizado profundo e transmutador, tem que ser feito a partir daí. O resto vai ser só verniz, superficial. Qualquer agitação social quebra tudo e volta à tona essa é. barbárie que não foi vencida, foi só maquiada, foi só disfarçada. E é preciso, eu imagino, um hábito mesmo daquilo que a gente está querendo desenvolver, né? Daquela transformação que a gente está nesse processo, né? Do que a gente, porque a gente, sendo educador, a gente tem a oportunidade tanto de contribuir para que esse aluno possa tirar de dentro de si, né? Aquilo que ele tem em potencial, quanto a gente também tirar, né? E eu perdi aqui a linha do pensamento do que eu tinha falado. Do... perdi agora a linha do pensamento. Mas aí eu achei que complementa com essa pergunta, né? Quando a pessoa desiste de aprender, o que podemos fazer para auxiliar? Olha, como eu falei para você, existem certas coisas que você não pode obrigar de fora, que tem que partir de dentro. Mas para cada resistência de um aluno em relação a uma virtude, o que eu recomendo é que você duplique o seu próprio empenho nessa mesma virtude. Para um aluno que não gosta do aprendizado, eu aprendo a intensificar o meu amor ao aprendizado. Cada vez que você vê deficiência num aluno, multiplique a potência dessa virtude em você. Porque para um sulco mais profundo, você precisa de uma sonda mais longa para penetrar lá. Então, se o sulco da deficiência de amor ao conhecimento, de dispersão, de desinteresse é muito profundo, a minha sonda vai ter que ser muito maior para chegar lá. Então, eu compenso em mim a deficiência do aluno. Eu tenho que amar mais, porque isso maximiza as minhas possibilidades de quebrar essa barreira e chegar ao coração dele. Talvez eu não tenha chegado porque as mãos da minha alma não estejam muito soltas ainda. Então, vou redobrar isso. Vou aprender a ter uma observação mais profunda. Então, vou aprender a ver as camadas simbólicas do conhecimento. Vou aprender a amar mais profundamente cada gota de conhecimento que chega até mim. Enfim, não vou desperdiçar oportunidades de aprendizado. Quanto maior a deficiência que se apresenta, mais nós temos que transbordar na virtude para preencher aquele vácuo. Quanto mais profundo, mais transbordamos nós, para ter oportunidade de preenchê-lo. Isso é um ato de amor. E, em geral, você vai perceber que as questões mais difíceis que a razão não responde, o amor responde. Supra em você aquilo que falta no outro. É a melhor coisa que você pode fazer. E isso gera um exemplo mais contundente, que tem mais oportunidade de despertar. E se não desperta,
não desanime nem deixe de semear. Nenhum semeador espera que todas as sementes brotem, mas algumas brotarão. E ele semeia sem expectativa, simplesmente porque ele é um semeador. E não pode fazer outra coisa. Assim como as rosas desabrocham porque elas são rosas. Se ninguém gostou, se ninguém viu, perdeu a oportunidade. Mas eu sou rosa, não posso fazer outra coisa senão desabrochar. Eu sou humano, não posso fazer outra coisa que não desabrochar também as minhas virtudes, a minha natureza humana. Se alguém vir, melhor. Mas expectativas geram frustração e podem abalar a carreira de um educador. Se você perceber, por exemplo, esse canal do YouTube, que hoje é uma coisa tão preciosa, o canal do YouTube de Nova Acrópole, se você pensar que durante quase 10 anos entravam meia dúzia de gatos pingados lá, e que foi começar a despertar para alguma coisa aí lá pelos seus 9 anos de existência. Sabe o que é trabalhar 9 anos semeando com uma resposta muito pequena para um dia as pessoas começarem a se interessar? Isso para a gente foi um aprendizado muito lindo para mim, uma moça que está aqui na frente, que fez esse trabalho junto comigo, Luana Verói, um aprendizado muito bonito, de 12 anos fazendo isso, esperando que as pessoas dessem algum valor, sendo que foi quase uma década para que alguém começasse a reagir. E é assim, semear as mãos cheias. E o semeador não pode fazer outra coisa. Minimizar as expectativas de retorno. Você faz o que te corresponde, até o limite das suas possibilidades, procurando expandi-las. O resto, bom, aí é questão da terra. Aí é problema da terra. Agora ela tem uma semente, ela que tem que decidir o que faz com ela. É. E essa importância do amor, né, para a educação, sinto em minha vida, né, como professora, que educar é um ato de servir, né? E para mim, servir é um ato de amor, né? E acho que uma mãe é uma grande representação disso, né? Hoje eu sou mãe de dois meninos, né? E acho que foi quando eu realmente me coloquei mais nesse lugar de servir. E com isso descobri um amor dentro de mim que eu nem sabia, né? Que eu poderia me conectar com esse tipo de amor, né? E quando a senhora falou desse tempo do canal, né? Me lembrou a importância da paciência também, né? Porque isso conecta com os 1000 relógios. A gente tem um relógio e a gente quer que o aluno esteja, né, sintonizado ao nosso relógio, né? Só que eles têm o tempo deles, né? O despertar de cada um vem em determinado momento. Então, não ter essa expectativa de que o relógio do outro seja o mesmo que o meu. É uma conexão que eu faço nesse momento com o que a senhora falou. Então, muito grata por esse ato de amor, de estar aqui, por todos os atos de amor, de compartilhar o conhecimento que a senhora tem, de trazer a filosofia de uma forma prática. Eu estudo a filosofia, leio, né, Platão, enfim, Aristóteles e outros tantos filósofos há muitos anos, mas o Caibalion, eu li o Corpus Hermético muito nova e tive muita dificuldade de entender, mas sempre buscando entender essa realidade espiritual. E quando a senhora ensina, faz sentido, eu consigo trazer para minha vida e eu consigo, com isso, gerar alguma mudança prática para minha vida com meu companheiro, com meu marido, com meus filhos, né? Então, gratidão por isso, pelo esse ato de servir, tá? Muito obrigada a você, Janaína. Felicidades na sua profissão. A nossa, né? Que também É isso somos. aí. Obrigada e um abraço a todos também. Muito obrigada por terem compartilhado conosco desse bate-papo. Isso aí. Um abraço a todos, boa noite. Até mais e boa quarentena aí para todo mundo. Grata, professora. Tudo de bom, Obrigada. viu? Saúde para a senhora, vida longa.